Eu conheci pessoas também do Jeje, eu tenho afiliados que também cultuam o Jeje, e realmente eles têm um pouco desse preconceito com o Ifá, porque eles alegam que Ifá como é? Não, Ifá pro Jeje não, tem que ser o Boconô, tem que ser só o pessoal de Ifá. E aí a gente, foi até interessante a tua vinda hoje para essa entrevista e a gente falar de Fá e Fá nigeriano, né? Acaba que os boconóis, hoje em dia, eles existem, mas está numa situação que é uma quantidade efêmera. Isso aí, a gente não tem muito. Boconó não foi uma cultura que se difundiu tanto como o Ifá e o Yorubá. Pelo contrário, né? Hoje em dia a gente vê o ressurgimento do que eles querem divulgar e estabelecer como a cultura fombé tradicional, incluindo assim o fom. Tem um movimento bem forte aí, tá? De algumas pessoas. Eu não conheço, não tenho como falar com propriedade, não posso dizer se é bom ou se é ruim. Mas eu acho que a partir do momento que a religião e as pessoas levam isso muito a sério, para mim está perfeito. Sem problema. Eu acho que isso sendo disseminado, né, surgindo da África, como surgiu, né, e partindo para o Brasil, acho que é uma questão de tempo. Mas eu não prevejo isso agora um breve, não. Né? As pessoas conhecem muito mais o Ifá nigeriano, o Ifá cubano, são, não que Fá Vodun não seja tradicional, um culto muito antigo, inclusive, né? Mas eu acho que é uma questão de permissão, entende? De você conhecer novas culturas. Então, olha, eu cuido de Vodun, tá? Eu cuido de Vodun, eu cuido de Orixá. Então, eu chego num determinado momento que a necessidade de vida, inclusive o meu Vodun, ele sinaliza que eu preciso procurar Orumilá. Eu preciso ir até Orumilá. Então, isso foi uma necessidade minha em particular, e aí sim, eu me permiti. Então, eu não julgo, também não critico, eu não critico, mas a gente tem que ser permissivo a conhecer novas culturas, a gente vê o que realmente agrega no conhecimento, um tudo como um todo. Talvez até, eu diria que esse talvez, vou jogar para 90%. Eu não estivesse nem aqui hoje diante a tantas coisas que me aconteceram, que me levou até Ifá, e por muitas coisas, muitas cerimônias que eu passei, muitos ebós, enfim. Talvez eu não estivesse nem hoje aqui para contar a história. O Vodun não é suficiente? É o suficiente, mas Ifá entra na minha vida, assim como na de todos, de Candomblé, para somar. Porque e não substituir. Eu conheço o Jeje Marim no norte do país. Sim. Maranhão, Amazonas. E aqui no Rio conheço o Jeje normal. Uhum. E o Jeje Marim conheço lá de cima, aonde inclusive a minha família ancestralmente é ligada à Casa das Minas. Sim. A minha bisavó, um certo momento da vida adulta dela, a minha mãe já nascida, ela largou a família e se internou na Casa das Minas. E lá ficou até morrer. Uhum. A minha avó, filha dela e mãe de minha mãe, rompeu a mãe por causa disso. E a minha mãe, que era muito ligada à avó, mas era minha bisa, ela perdeu essa ligação. Porque a minha mãe foi dada em adoção a uma família com a garantia de que essa família não permitiria que minha mãe fugisse para ficar na Casa das Minas com a minha avó, minha bisa. Eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, visitar a Casa das Minas. E olhando as fotos, os desenhos das velhas, eu ficava imaginando qual delas ali era a minha bisavó. Porque houve uma decisão consciente da direção da Casa das Minas de deixar a Casa das Minas morrer. A partir de um certo momento, a casa não se renovou. Ela parou de receber, eu acho que chamavam de noviças. Sim. Ela parou de receber essas noviças, parou de receber essas mulheres que dariam continuidade. E até que as últimas ficaram muito velhas e morreram.
Mundi Carmo Ferretti, que é uma autora que sempre acompanhou o Gesmarim no Maranhão, e em particular a Casa das Minas, ela escreveu um artigo extraordinário de emocionante falando sobre o suicídio cultural da Casa das Minas. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. É muito triste, Márcio. Até porque o Geis, quando ele chega no Brasil, ah, lá atrás, né, chega todo esses escravos aqui no Brasil, ele se instala no Maranhão, se instala em Minas Gerais, em São Paulo, Bahia principalmente, Rio de Janeiro e por aí vai. Então a gente tínhamos, né, referências de Geis Savalu, temos ainda. Você está falando mina, tambor de mina, né? Tambor de Mina. Tá. Tambor de Mina, que é Maranhão, tá? É lá pra cima. Sim. O Gege Marim, que é muito atuante, né? Que é na Bahia, Cachoeira de São Félix. E tínhamos não sei ainda se existe, o Podabá, Pozerrém. É triste de ver porque chegaram aqui muitos voduns que não se tem mais o conhecimento hoje desses voduns. Que um dia estiveram aqui, talvez até o nosso próprio pessoal do GEG, né? Nosso próprio pessoal do GEG, porque informações são infinitas. Vodun como Togum, ok, todo mundo conhece, eu já ouvi falar um dia. É um Vodun do ferro muito semelhante com Ogum, né? Mas ele é um Vodun, porque ele nasceu lá na região do Benin e foi divinizado lá como Vodun. Uma comparação, somos todos brasileiros, porém somos carioca, que estamos no Rio de Janeiro, e quem é paulista é paulistano, tá? Mas somos brasileiros. E é muito triste ver isso acontecer, uma cultura tão rica, voduns extintos que hoje é do saber, é do conhecimento, que está em evidência, não está em alta, né? A gente está falando de alta, eu estou falando está muito em evidência que voltou um Vodun que poucos conhecem e que se bate na porta de alguém, posso ter, não vou dizer com toda certeza, mas vai bater na minha porta, eu não vou saber fazer. É um Vodun chamado Coucou. Coucou. Esse Vodun passou. Pois é, ele é um Vodun que ele passou a ser atuante novamente. Ele retornou, esse Vodun retornou. Ele é muito atuante lá na África. Isso não tem muito tempo. Ele era muito atuante, ele voltou a se fazer presente novamente. Então, é triste de saber isso, porque é muito triste saber, porque é a cultura que se perde. É uma história perdida. São fundamentos que diferem uma coisa da outra, mas uma folha que é desse Vodun aqui, ele pega aquele outro Vodun ali também, e que se esse conhecimento, essas informações não forem passadas, a matriz do Sejão-D, ela na Bahia, ela ficou por muito tempo também sem iniciar uma tradição do Sejão-D, ou por alguma particularidade interna talvez, ficou por muito tempo sem iniciar. Isso era muito preocupante, sem iniciar Voduns. E agora, uns anos, né, agora recente, ela voltou a fazer iniciação de Voduns novamente. Isso é muito bom, porque as pessoas, o tempo vai passando, elas vão envelhecendo. Sim. E no GEJ a gente tem a gente faz um juramento, como em qualquer segmento religioso, que a gente fala assim, é no toio. Quando fala no toio, é em silêncio. Então, esse toio é um juramento, é um silêncio que você não pode quebrar. Então, como que eu passo conhecimento? Conhecimento você passa, a pessoa adquire conhecimento ela estando numa casa de candomblé, no terreiro, na roça, no dia a dia. E quando ela está preparada, o zelador preparado o suficiente, que ela já aprendeu no dia a dia, aí o zelador senta, quando ela já com o tempo, as obrigações paga, vai passando aos poucos o conhecimento para ela, e que agrega isso na bagagem dela ao longo da vida.